Salve, salve nação, saudações rubro-negras, aqui é o Expresso Rubro-Negro de volta com mais notícias para vocês. Pessoal, se você ainda não segue o nosso canal, por favor siga, curta, compartilhe e ative o sino das notificações para não perder nada, nenhuma notícia do nosso Mengão, tá joia? Bom, vamos começar falando sobre a turbulência que ronda o Flamengo, disputas com a Libra e outros clubes, acusações na mídia, impasses judiciais e vamos trazer o posicionamento do nosso clube, que se sabe até agora, tá bom? Bom, falando sobre o litígio entre a Libra e o Flamengo, no que diz respeito aos bloqueios de valores, nós temos ali o que é de conhecimento de todos, onde o Flamengo obteve liminar que bloqueia o repasse da Libra no valor de 77 milhões de reais, relativos aos direitos de transmissão. A alegação do Flamengo é que a distribuição via critérios de audiência foi implementada sem que houvesse aprovação unânime, conforme o Estatuto da Libra prevê. A resposta da Libra foi o seguinte: acusou o Flamengo de disseminar informação, divulgar informações selecionadas e distorcidas e que o Estatuto da entidade não é omisso quanto aos critérios de distribuição. E a gente sabe que são, sim, porque em nenhum momento eles colocaram o modelo da Globo, que foi quem comprou de volta esses direitos da Libra, e não havia a especificação de quantos por cento valia o pay-per-view, quantos por cento valia a TV aberta, coisa que afeta o Flamengo diretamente. Por quê? A maioria dos jogos do Flamengo, eles são distribuídos no pay-per-view. Se, por exemplo, um cálculo de padaria, colocarem que o peso orçamentário da rede aberta é maior do que o do pay-per-view, por exemplo, 90% rede aberta e 10% pay-per-view, o Flamengo perde muito dinheiro com isso. Porque vários dos jogos do Flamengo são passados em pay-per-view porque a Globo quer ganhar assinaturas. Com as assinaturas, eles ganham mais dinheiro do que com a audiência de passar esse jogo na TV aberta. Por isso, faz com que mais pessoas tenham que comprar esses pacotes e assim sucessivamente eles ganham mais dinheiro com isso, tá bom? E a Libra diz que a necessidade de eliminar do bloqueio feita pelo Flamengo é falsa. E a gente sabe que o Palmeiras e outros times têm se manifestado, principalmente o Palmeiras, né? Não o Palmeiras, mas sim sua presidente, utilizando a ferramenta do clube como meio de autopromoção e de validação como ente dentro desse tipo de discussão, como se fosse a defensora dos direitos. E a Libra ainda acusa o Flamengo de tentativa de virada de mesa, com imposição, o que não é verdade. Também o Flamengo já conseguiu comprovar tudo isso, tá? Eu ontem até falei do ponto do Flamengo não se posicionar, e pensando bem, por que o Flamengo deveria? Se o Flamengo está agindo de acordo com as regras, com o estatuto, com o que tem definido, por que o Flamengo deveria se posicionar? Não, o Flamengo está certo, foi até a justiça, entrou com ação, fez o que devia fazer, e deixem que os outros falem. A liminar continua lá, a liminar não saiu, então os outros clubes ou a Libra tem que provar que há essa assinatura. Todo mundo afirma que há essa assinatura, mas ninguém até agora levantou essa questão. Bom, a gente tem também um ponto de atenção que o Flamengo levantou em relação à arbitragem, que tem preocupado um pouco o Flamengo. Nos últimos jogos, a gente tem visto que os piores árbitros possíveis são escalados para os jogos do Flamengo. Ou isso pode ser uma coincidência muito grande, ou pode ser um ato deliberado para prejuízo do clube em relação ao futebol que pratica. O Flamengo divulgou vídeos com supostos erros de arbitragem antes da partida decisiva contra o Estudiantes e relembrou as polêmicas. Tivemos uma expulsão absurda do Plata na Libertadores e também arbitragens recorrentes ruins nos jogos do Flamengo. Isso aconteceu no jogo contra o Vasco, isso aconteceu no jogo contra o Corinthians, isso aconteceu no jogo contra o Cruzeiro. E vai acontecer no jogo contra o Bahia. Por quê? Nós tivemos, na última partida entre Corinthians e Internacional, um pênalti absurdo, inexistente, que foi marcado. Esse pênalti não existiu,
Foi, assim, um erro gravíssimo. E aí, o que acontece, pessoal? Esse árbitro, ao invés de ser suspenso ou ter ali um estudo de caso feito quanto ao seu apito, não, ele vai ser premiado apitando a partida entre Flamengo e Bahia, lá na Fonte Nova, e não há nenhum tipo de fiscalização onde se consiga fazer uma análise desse tipo de árbitro e direcionar para o jogo de forma correta. De que forma que eu falo? Se o Flamengo é um time que tem uma marcação mais agressiva, por exemplo, o Bahia é um time de muita agressividade também, muita imposição física, você tem que colocar árbitros para esse tipo de jogo. Árbitro que deixa o jogo correr, que tenha um apito um pouco mais criterioso, e não dessa forma, árbitros que parem o jogo a todo momento, que picotem, que deem cartões inexistentes. O Abate Abel saiu distribuindo cartão para o Flamengo. O cartão que o Alexandre tomou mesmo é coisa de maluco, não existe. Então, assim, muito preocupa o Flamengo, porque tem sido escolhidos esses árbitros de forma recorrente para os jogos do Flamengo. E isso é complicado. Isso é muito complicado. O Flamengo faz o último treino hoje, às 9h30 da manhã. Na tarde, o Flamengo viaja para a Bahia para se preparar para o confronto de amanhã contra a equipe do Bahia. E aí a gente tem a provável escalação do Flamengo para essa partida, que será Rossi, Varela, Danilo e Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Jorginho e Saul. Na ponta direita nós temos Gonzalo Plata, no meio Arrascaeta, na ponta esquerda Samulino e no centro de ataque Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo para essa partida. E é esperado que talvez o Vinha jogue no lugar do Ayrton Lucas, mas até então a garantia é que seja o Ayrton Lucas que seja o titular. Bom, a gente voltando um pouco nessa parte dos direitos iguais que tantos times brigam e questionam, eu me lembrei que na época que eu fazia faculdade de Direito, teve um trecho que o professor me passou um livro para realizar a leitura, e tinha um trecho do Miguel Reale que sempre me marcou. Eu usei esse trecho como bio, como status do WhatsApp há muito tempo, porque eu achei a mensagem muito legal, e ela vale para esse momento de agora, que ela dizia o seguinte, que a astúcia do direito consiste em valer-se do veneno da força para evitar que ela triunfe. Ou seja, você utiliza o direito valendo-se do veneno da força, que é a atuação da justiça com pulso firme, né, para evitar que a força triunfe. Ou seja, o Flamengo entrou na justiça valendo-se do veneno da força, que é o poder judiciário, para evitar que a força, que foi o que fizeram, sem a unanimidade das escolhas, triunfasse. Seriam valores a serem depositados que, se o Flamengo comprovasse que foram irregulares, foram ilegais, o Flamengo dificilmente receberia de volta. Principalmente com clubes entrando em processo de recuperação judicial. Esse valor ia para o final da fila lá, o Flamengo ia ter que ir para a vara falimentar, cobrar essa dívida ficaria no final da fila, e o Flamengo sairia prejudicado, talvez nunca mais recebesse esse dinheiro. E aí o pessoal fala, que bloqueou quase 20 milhões do meu time. Cara, você não sabe. Porque se o modelo adotado for outro, coisa que não aconteceu, não foi aprovado, talvez são 2 milhões do seu time. 5 milhões, entendeu? Então, assim, o Flamengo não bloqueou o dinheiro do seu time. O Flamengo bloqueou os repasses de transmissão da Libra, pois não houve uma definição sobre como deveria ser feito esse repasse. Tá joia? E aí, essa ideia de que os clubes são iguais é uma falácia. A gente tem times com receitas maiores que ganham mais, inclusive o próprio Palmeiras, o próprio São Paulo, Santos, entre outros. Ganham mais receitas do que os outros. Se tudo fosse tão isonômico, por que será que o Flamengo estaria pleiteando via audiência essa questão? E aí a gente quer cobrar transparência da Libra também dos clubes, porque os advogados dos clubes dizem que o Flamengo assinou, a Libra diz que o Flamengo assinou,
A Libra divulga nota oficial, mas por que não expõe a assinatura do Flamengo? Até agora, o Flamengo está querendo a bendita assinatura para poder saber como vai proceder. Mas não tem, não tem. A gente está acompanhando os próximos capítulos e se essa assinatura for apresentada, aí é outra coisa. Mas até então, não foi apresentada, não temos nada conclusivo e o Flamengo, até então, age nos limites da lei, dentro da própria lacuna deixada pela Libra. Não há uma clareza quanto à distribuição. Eles alegam que os 40, 30, 30 já são a definição em si, mas dentro da Libra deixou-se um trecho onde falava que os assuntos referentes à distribuição de transmissão seriam discutidos posteriormente em assembleias. E aí a Libra questiona que nessas assembleias o Flamengo assinou o documento e concordou com essa divisão, que das 4 propostas era a pior de todas para o Flamengo aceitar, porque era a que mais prejudicava o Flamengo. Então, assim, não existe essa assinatura, e até que se prove o contrário, o Flamengo continuou certo, o dinheiro continuou bloqueado. E é isso, galera, não tem muita conversa. O que vocês acham nisso tudo? O Flamengo está certo de brigar por seus direitos, ou vocês acham que o Flamengo está exagerando? O Flamengo vence o Bahia agora nesse final de semana. Vou ler todos os comentários, digam a opinião de vocês, tá bom? Incentivo vocês a compartilhar, curtir e também ativar as notificações para a gente acompanhar os próximos episódios dessa novela. Se aparecer documento ou assinatura, eu trago atualização com provas. E aí eu estou pensando até em montar um material, uma apresentação via slide de todo esse caso, todo esse desenrolar de forma bem detalhada para vocês. Vou tentar construir esse roteiro para a gente bater mais um papo e falar bem a fundo mesmo, um conteúdo mais denso, tá bom? Desejo para vocês um ótimo sabadão. Fiquem com Deus, galera. Tamo junto. É nóis. Valeu.